Bom, eu venho aqui por meio desse vídeo resolver a atividade de cálculo numérico que eu passei na última aula, né, sobre o método de interpolação de Lagrange. No exercício 1, pede assim: considere a função definida pela tabela a seguir. Aí nós temos aí a função tabelada, né? São 3 pontos conhecidos da função e ele pede para determinar o polinômio de Lagrange de grau 2. A gente viu que o grau do polinômio é uma unidade menor que a quantidade de pontos que nós conhecemos, né? Então, se nós conhecemos 3 pontos, é possível determinar um polinômio de segundo grau. E no mesmo exercício, pede para que, depois que você tiver encontrado o polinômio, usar esse polinômio para aproximar a imagem de 1.05. Ok? Bom, eu utilizei aqui o Excel, né? Eu construí aqui um programinha no Excel para determinada quantidade de pontos conhecidos de uma função, né? E esse aqui, por exemplo, é uma tabelinha que eu vou usar todas as vezes que eu quiser interpolar um valor num polinômio de segundo grau, né? Aqui, ó, essa linha aqui, nessa linha aqui estão os pontos conhecidos, né, da minha função. Deixa eu nessa linha aqui estão os pontos conhecidos: 1, 1.1, 1.2. Nessa coluna aqui também 1, 1.1, 1.2. Aqui é o valor que eu quero interpolar, 1.05. Aqui estão as diferenças, né? Ou seja, essa célula aqui é a diferença entre esse elemento e esse. Essa célula é a diferença entre esse elemento e esse. Essa célula aqui é a diferença entre esse elemento e esse. Essa célula aqui é o produto dos elementos que estão aqui na tabela, dentro da tabela, né? Bom, aqui essa diferença ela não pode aparecer, porque ela é zero. Então eu coloquei 1 aqui nas diferenças que seriam zero, ok? Que a gente não usa na hora de fazer o produto. Aqui a diferença entre esse elemento e esse. Aqui a diferença entre esse elemento e esse, né? Aqui a diferença entre esse e esse. A diferença entre esse e esse. E aqui nessa diagonal nós temos 1, ok? Bom, aqui você está multiplicando os elementos dessa linha, por isso eu coloquei 1, porque senão daria 0 em todas, né? Aqui também eu estou multiplicando os elementos dessa linha, e aqui idem, ok? Aqui eu tenho os y's, né, que eu coloquei aqui estrategicamente nesse cantinho para ficar bem separado, e aqui o resultado interpolado, né? E a função, a fórmula aqui é simples, é esse elemento, né, que multiplica esse produto dividido pela diferença, né? Tá aqui, ó. Vou colocar na fórmula aqui, ó. O elemento J5 que multiplica esse produto dividido pela diferença 0, que está aqui na célula C5, tudo isso dividido pelo produto 0, que é a célula G6. Depois, esse elemento J6, multiplicando o produto x, né, que é o G5, dividido pela diferença D5, tudo isso dividido pelo produto que está na célula G7. E também aqui com o J7, mesmo procedimento. Então aqui você tem um valor interpolado. Ah, mas o exercício pede para poder encontrar o polinômio. Ok, você tem que fazer isso então manualmente. Aqui, onde está 1.05, aqui é x. O Excel não faz essas diferenças, ele não faz esse produto, né? X menos 1, x menos 1.1, ele não multiplica isso. Então eu utilizei aqui o GeoGebra para essa finalidade. Olha o que eu fiz. Eu escrevi aqui o produto, né? X menos 1, x menos 1.1, x menos 1.2, certo? E aqui eu escrevi a fórmula. Aquela mesma fórmula que eu escrevi aqui no Excel, eu escrevi aqui no GeoGebra, né, estrategicamente com os valores que eu tenho, e eu encontrei esse polinômio aqui: 750x² menos 145x mais 754 sobre 500. Esse é o polinômio de grau 2 que interpola aqueles pontos. Você pode simplificar isso aqui, né? E aí ele pede para você encontrar a imagem do 1.05. Então vem aqui e coloca o R, que ele chamou o polinômio aqui de R, de x, né? De 1.05.
ele me dá 2,86, que é o valor aproximado que eu encontrei aqui no Excel. Bom, esse é o exercício 1, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, comentem aí e deixem suas dúvidas. Então, no exercício 2, ele dá essa tabela, né, e pede para você interpolar 0,2 usando interpolação de Lagrange, ok? Como aqui ele não pede o polinômio interpolador, então basta você pegar esses pontos e montar aquela tabelinha que eu ensinei em sala, que eu estou fazendo aqui diretamente no Excel. Então, com 5 pontos que nós temos aqui, conseguimos um polinômio de quarto grau para interpolar esse valor, né? Então, aqui na tabela, eu faço isso direto, sem montar o polinômio. Então, aqui, nessa linha, estão os valores de x, né, que eu vou utilizar. Nessa coluna aqui são os mesmos valores de x. Dentro da tabela, no cruzamento linha-coluna, eu escrevo a diferença entre o elemento daquela linha e daquela coluna. Lembrando que se a diferença for 0, eu substituo por 1, como aqui nessa diagonal. 1, 1, 1, 1, 1. Todos esses uns que aparecem aqui, onde eu estou mostrando, são elementos que são posições onde a diferença seria 0. Eu não posso utilizar devido à fórmula não dividir por 0, né? Porque senão todos esses produtos aqui seriam 0, né? Que vou multiplicar todos esses elementos dessas linhas. Beleza, essa linha aqui eu coloco nessa posição, eu coloco o valor que eu quero interpolar, e também no cruzamento linha-coluna eu escrevo a diferença entre o elemento daquela linha, que é o 0,2, e o correspondente naquela coluna. Ok? Bom, aqui estão os y, né, que eu peguei da minha tabela, e aqui nessa posição está a fórmula que vai me dar o resultado. Ok? Então o valor procurado é 3,016. Lembrando, nesse exercício não precisa montar o polinômio. Eu só quero o valor da imagem do 0,2. Ok? Qualquer dúvida com relação à montagem dessa tabela aqui, me fale durante a aula, que aí nós vamos tirar. Aqueles que perderam essa aula de como montar a tabela, né? Essa tabela aqui, realmente, ela simplifica muito a sua vida. Ok? E você vai usar sempre que você não precisar de encontrar o polinômio e quiser apenas um valor interpolado. No exercício 3, ele diz que a tabela relaciona as posições que um veículo ocupa ao longo de uma trajetória com o tempo, né? Então aqui eu tenho no instante inicial, ele está na posição -5, no instante 1 na posição 1, no instante 3 na posição 25 e no instante 4 na posição 55. Ele pede, determina a velocidade do veículo no instante 2 segundos. Bom, se eu tenho aqui as posições, eu posso então determinar um polinômio que me permite calcular as posições que esse veículo ocupa com relação ao tempo, né? E para determinar a velocidade desse veículo, o que eu faço com a função posição? Eu derivo, né? Cálculo 1 básico aqui. Então aqui eu fiz no GeoGebra. Nesse exercício a gente não consegue fazer no Excel, porque eu preciso do polinômio. Então você vai fazer isso manualmente, né? Eu vou fazer aqui no GeoGebra. Tá aqui, ó, eu fiz o produto, né? x-1, x-3, x-4. Da onde veio esse produto? Dessa tabela aqui, ó, x-0, né, que é esse elemento, x-1, x-3, x-4. Tá esse produto lá, só chamei de f de x. Por quê? Porque depois na fórmula eu só vou chamar f de x dividido pelas diferenças que eu tenho que dividir. Então aqui está a fórmula, que é a função g, né, ela está aqui, ó. Beleza, o -5 que aparece aqui é esse -5 da tabela, da posição inicial. O -5 vezes a função f, que é aquele produto todo, dividido pela diferença, que é x. Tudo isso dividido por -12. Da onde que saiu esse -12 aqui? Esse -12 você pode montar essa tabela manualmente, ou então você pode montar aqui no Excel, ó, desconsiderando essa linha que eu não vou utilizar. Tá aqui, ó, o -12 veio daqui, do produto entre os elementos dessa linha. Esse é o -12. Bom, mais 1, né? O 1 está aqui, é a imagem do 1, que multiplica f de x, dividido pela diferença x-1, né? Tudo isso dividido por 6. O 6 também veio daqui,
do produto dos elementos desta linha. Enfim, você vai escrevendo essa fórmula aqui, né? A fórmula está aqui no vídeo para você ver. Deixa eu mostrar aqui a fórmula completinha. E depois, quando você der Enter aqui no GeoGebra, ele vai fazer essa função G aqui, mal organizada. Aí você vem aqui no GeoGebra e escreve simplificar. Ele vai dar a opção de você colocar a função que você quer simplificar lá dentro. Eu coloquei G de X, né? G de X. E você dá Enter e ele me dá a função H, que é essa aqui, simplificadinha. Ok? Beleza, depois disso eu preciso da derivada dessa função no 2, porque ele quer a velocidade no instante 2 segundos, né? Então o que eu faço? Eu pego a função H e mando derivar. No GeoGebra você vem aqui e escreve derivada. Aí ele vai dar a opção de você colocar a função, você vem aqui e escreve H de X e dá Enter, tá lá. A derivada está aqui, 3x² menos 4x mais 7. Né? Aí você vem na derivada, substitui o x por 2, por exemplo, Q de 2, e está lá, 11. 11 metros por segundo é a velocidade desse móvel no instante 2 segundos. No exercício 4, ele pede para você interpolar a imagem, você encontrar a imagem de 0.3 usando a fórmula de Lagrange com os pontos da tabela que ele deu aqui. Bom, esse exercício eu vou utilizar o Excel, vou fazer aqui junto com vocês, né? Eu tenho 4 pontos, então eu consigo um polinômio de terceiro grau. Tá aqui, grau 3. Bom, vou preencher aqui a tabela. 0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, né? 0.2, 0.4, 0.5. Beleza. Automaticamente, quando eu preencho a tabela, as minhas diferenças aqui se alteram, né? Porque foi a fórmula que eu escrevi. Agora aqui, onde está em branco, eu vou escrever o valor que eu quero interpolar, 0.3. 0.3. E aqui a diferença entre esse elemento e o elemento da coluna. Para cada um deles. Lógico, aqui é 0, né? Opa, desculpa, 0.3, né? Aqui é 0.1. Eu acabei apagando sem querer aqui. É bom quando você fizer isso aqui no seu computador, você trava essas células que não podem ser apagadas, né? O Excel dá essa opção. 0.3 menos 0.4, 0.3 menos 0.5. Alguém pode perguntar, por que você não coloca já a diferença, o valor da diferença? Porque eu apaguei sem querer. Aqui, ó, essas fórmulas ficando prontas, você vem aqui e só altera esses elementos e esses. É porque eu apaguei sem querer. Bom, aqui eu tenho que escrever o produto dos elementos daquela linha. Multi desse até esse aqui. Beleza. Aqui eu tenho que colocar os valores de y, né? Que aqui são 0, 2.008, é 2, né? Agora não lembro se o Excel lê como ponto. 2,008. Ele está colocando 2 aqui porque a opção de número deve estar com poucas casas decimais. Você pode vir aqui, número, nenhuma casa decimal. Vou colocar aqui 4 casas decimais. Beleza. Aqui 4.064, 5.125. Beleza. Aqui o valor que eu quero interpolar 3, o valor que eu quero interpolar é o 0.3, o valor interpolado é 3.027, né? Tá aqui, ó, entre 2.008 e 4.064. Então, esse valor é bastante aceitável e é o número procurado. Finalmente, o exercício número 5 diz: a velocidade em metros por segundo de um foguete lançado do solo foi medida 4 vezes t segundos após o lançamento, e os dados foram registrados na tabela a seguir.
calcular, usando um polinômio de quarto grau, a velocidade aproximada do foguete após 25 segundos do lançamento. Então aqui eu tenho uma tabela que está relacionando o instante de tempo e a velocidade, né, do foguete. Beleza, no instante 0 a velocidade era 0, no instante 8, 52.032 metros por segundo e por aí vai. Você vai lendo aqui a tabela com essas informações. E aí você quer saber qual que é a velocidade no instante 25 segundos após o lançamento, né? Eu tenho aqui 5 pontos, então eu consigo um polinômio de quarto grau. Vamos para o Excel de novo. Está aqui, grau 4, eu vou preencher aqui a tabela. 0, 1, opa, 1 não, desculpa. 8, 20, 30 e 45. Aqui também 0, 8, 20, 30 e 45. O valor que eu quero interpolar é o 25 segundos. Tá aqui. Agora eu tenho que alterar as imagens, né? Aqui é 0, aqui é 52.032, 52.032, 160.450, 275.961, 275.961, 370, 276. Tá lá. Aqui a fórmula que me dá a velocidade do foguete, né? Então, 25 segundos após o lançamento, a velocidade do foguete é 217.49 metros por segundo. Ok? Se ele pedisse por acaso nesse exercício a aceleração do foguete, você deveria encontrar o polinômio que permite calcular a velocidade, derivar a velocidade, substituir lá o x por 25 e você iria encontrar a aceleração exatamente no instante 25 segundos. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar algum comentário aí. Até o dia da prova vai ter bastante tempo para a gente tirar. Grande abraço.